Já começa pelo nome, jejum intermitente. Que diabo é isso? Jejum intermitente é nada menos que um jejum intermediário, intermitente. Uma hora você come, outra hora você não come. Vamos pelos benefícios que o jejum proporciona. Além do emagrecimento, que é principalmente o que a gente busca, ele melhora a sensibilidade à insulina, melhora as taxas de açúcar no sangue, faz uma desintoxicação do intestino e tem outras coisas também. Eu não quero me aprofundar muito no vídeo para que não fique longo. Então, como começar? É o seguinte, a estratégia mais utilizada de jejum são 16/8, ou seja, 16 horas em jejum sem comer e 8 horas na janela de alimentação comendo. Nossa, mas 16 horas sem comer? Sim, 16 horas sem comer. Porém, as horas dormidas contam. Mas a estratégia de jejum começa a partir de 12 horas. Eu vou explicar mais ou menos como funciona e porque ele promove e ajuda numa estratégia de emagrecimento aliada a uma boa alimentação. O nosso corpo, ele depende de carboidrato para ter energia. Ou seja, a gente come o carboidrato, ele vai como açúcar para o sangue e nos dá energia. Isso é uma explicação mais básica. Quando você corta essa fonte de carboidrato, você corta a fonte de energia. E a segunda fonte de energia que o corpo utiliza pra gente é a gordura. Então, quando totalmente essa energia dos carboidratos acabam, ele vai pro estoque de gordura. E onde a gente armazena gordura? Nos bracinhos, nas coxas, na barriga, principalmente. Mas ele vai procurar uma fonte de energia mais rápida. Então, ele vai procurar a nossa gordura estocada, que é o nosso estoque de gordura. Quando a gente passa de 12 horas, que é o ápice da fome, para quem conhece e faz jejum, sabe que 12 horas é o ápice da fome. É a hora que, cientificamente, né, porque nada consegue ser comprovado 100%, que o corpo começa a fazer a cetose. O que é a cetose? A queima de gordura como fornecimento de energia. A partir de 12 horas, o seu corpo começa a queimar gordura para te dar energia, para você poder viver, basicamente. Depois disso, o corpo vai usando. Nossa, mas eu vou poder queimar meu estoque de energia tudo de uma vez? Não, não vai poder. Por isso que uma estratégia de emagrecimento. Ah, mas eu vou ficar todo esse tempo sem comer? Vai. Se você quiser usufruir desses benefícios, você tem que ficar esse certo tempo sem comer. E como eu disse, é uma estratégia. Não é que você vai viver com fome. E até porque depois de um tempo que você faz, some a fome, sabe? 12 horas é o ápice da fome. Passou de 12 horas, a fome passa. E tudo é uma coisa de costume, né? Você vai fazendo e o corpo vai se acostumando com aquele hábito. Por isso é importante você começar aos poucos. Como sempre, essa dica é sempre válida. Não adianta você, do nada, um dia aleatório, vou começar a fazer jejum, vou fazer 16 horas. Primeiro, o seu corpo não aguenta, o seu psicológico não aguenta, o seu corpo não tá preparado para isso. Então, como forma de alarme, ele vai fazer você passar mal para você comer. Então, você tem que começar devagar. Começa com 8. Tudo bem que 8 você não começa a cetose, mas você tá fazendo um trabalho de acostumar o seu corpo a ficar muito tempo sem comer. 8, 12, 14, 16. Aos poucos. Ai, mas e depois pra mim comer? Eu vou poder comer qualquer coisa? Não. Já começa pelo fato que você não pode sair comendo qualquer coisa e comer no mundo. Até porque se você não terminar o seu dia num déficit calórico, não adiantou nada. Você tem que se alimentar bem, até porque você passou muito tempo sem dar nada pro seu corpo. E quando você for comer, você vai comer uma coisa que não vai fornecer nutriente nenhum pro seu corpo? Não é o ideal, entendeu? Você tem que comer algo que forneça os nutrientes que seu corpo necessita. Então, por exemplo, você vai começar com 12 horas. Nossa, 12 horas de jejum é fácil. Gente, imagina. Sua última refeição você faz às 9 horas da noite. Ah, beleza. 9 horas da manhã, ponto, jejum. Ah, você ficou 12 horas sem comer. Você ficou 12 horas sem comer. O jejum, a parte que você dorme também conta. É por isso que são todas essas horas. Por exemplo, o dia tem 24 horas, você vai ficar 16 horas sem comer. Você acha que não vai contar a hora que você vai dormir? Sim, vai contar a hora que você vai dormir. As 8 horas que sobram são as 8 horas que vocês vão se alimentar, entende?
Mas e depois? Vai fazendo aos poucos. Hoje eu vou fazer 14 horas, porque eu já fiz 2, 3 dias, 12 horas para começar a acostumar o meu organismo a essa prática, essa estratégia de emagrecimento. Que eu falo, o jejum não emagrece em si sozinho, ele é uma estratégia que as pessoas utilizam para emagrecer. Eu faço jejum há muito tempo. Porém, como eu estava amamentando, a minha prioridade era amamentar, eu não estava fazendo, porque eu precisava me alimentar bem para nutrir o leite para dar pro meu filho. Só que agora já não é tanta necessidade, porque ele se alimenta bem, ele come de tudo. Então, ele tem nutrientes de outras fontes, não é tão necessário o nutriente do leite. Então, agora eu comecei a fazer o jejum. Então, eu faço 16 por 8. Eu paro de comer mais ou menos 8 da noite, 7 da noite, depende do dia. E eu volto a comer sempre meio-dia, 1h. Tem dia que eu consigo fazer 18 horas, tem dia que eu faço menos. É uma estratégia. Um dia você vai conseguir fazer todos os horários. Se você tem no planejamento, você consegue. E outros dias não. Mas só que o ideal é que você comece devagar. Eu quero fazer 12 horas, então faz 12 horas. Eu quero fazer 14, então faz 14. E na janela de alimentação, tenta se alimentar bem. Tenta fazer 2 refeições. E 2 refeições que você coloque bastante verdura, bastante legume, arroz, feijão, comida de verdade, entendeu? Você vai poder comer uma maior quantidade. Eu uso essa estratégia justamente por isso. Porque eu sou uma pessoa que come bastante. Então eu prefiro comer uma vez só e comer a quantidade que meu corpo necessita do que comer várias vezes de pouquinho, entendeu? E fora que eu não tenho essa facilidade de sentir fome uma atrás da outra. Eu tô com fome, eu como e vai demorar pra me sentir fome. Então o jejum também serve pra isso. O que acontece? Quando eu quebro o meu jejum às 1h da tarde, eu faço uma refeição bem bonita, com verduras, arroz, feijão, carne, comida de verdade. Me alimento bem e na próxima refeição eu me alimento bem também. Eu faço 2 refeições grandes. E isso me possibilita a também comer uma coisa diferente. Por exemplo, caramba, eu tô de jejum. Mas eu quero, por exemplo, errado, tá? Comer um McDonald's. Entende que aquele McDonald's vai suprir praticamente todas as suas calorias diárias que você deveria consumir, certo? Então faz só aquela refeição. No dia inteiro você vai comer só aquele McDonald's e depois volta pro jejum. Essa é a minha estratégia porque eu faço isso há muito tempo. Pra quem tá começando, o ideal é ir aos poucos, entendeu? Até porque você tem que acostumar o seu corpo a essa falta de carboidrato. Ele tem que se acostumar a consumir gordura como fonte de energia. E isso não é da noite pro dia. Você tem que fazer até que 1h pra você não faça mal. Até porque tem gente que inventa de ficar sem comer, passa mal. O que você pode consumir? No jejum, o ideal é que você não beba, coma nada com calorias, entendeu? As calorias, elas quebram a cetose. A partir do momento que você ingere qualquer coisa que tenha caloria, ela vai quebrar essa cetose. Então, você vai jogar seu jejum no lixo, entendeu? Porque a cetose, ela só funciona quando você não tem açúcar nenhum, fonte de energia nenhuma para a cetose acontecer, que é a quebra da gordura em energia. Então, você pode beber café sem açúcar, sem nada. Pra quem gosta de café de verdade, vai tomar e não vai nem sentir diferença. Pra mim, não funciona. Beber muita água. Quando você fica muito tempo em jejum, o corpo absorve a água mais rápido. Então, automaticamente, a diurese vai ser mais rápida. E você vai fazer mais xixi. Você vai eliminar mais toxinas. Por isso que fala que o jejum ajuda a desintoxicar. Justamente por isso. Porque o seu corpo tá limpando, sabe? Você não tá colocando nada dentro. Então, automaticamente, ele vai limpando aos poucos. E você bebendo água, você ajuda nessa desintoxicação. Mas eu posso tomar suco verde? Não, você não pode tomar suco verde. Qualquer fruta tem fonte de energia, tem frutose. Frutose é um tipo de açúcar, que ele vai pra sua corrente sanguínea e vai quebrar a sua cetose. Chá. Você pode beber qualquer tipo de chá, contanto que seja sem açúcar. Os chás não têm caloria, assim como a água, assim como o café. Então você pode consumir tranquilamente. Mas eu só beber isotônico. Não, não pode. Gente, é água, café e chá, todos sem adoçar.
Sem adoçar, que eu falo sem adoçante e sem açúcar, sem nada. Ou você bebe daquela forma ou você só bebe a sua água e fica de boa. Pra não tirar o objetivo principal, que é a cetose, a quebra de gordura e fonte de energia, pra você evitar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no Insta depois pra vocês poderem deixar mais perguntinhas pra que eu possa responder pra vocês por lá. Eu falo demais, eu tento não explicar tão tecnicamente pra que vocês entendam, mas é isso, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!